Boa noite a todos. Olá, Hernando. Hoje vamos ter a aula 4, né? Aula do dia 17 de maio, nossa penúltima aula. E vamos lá, começar a nossa aula. Oh, meu Deus. Oi, Lívia. Boa noite. Então, vamos lá, gente. Hoje a aula vai ser mais tranquila, vou falar mais devagar. Na aula 3 eu falei mais rápido, hoje eu vou falar mais devagar para vocês. Mas qualquer dúvida, vocês tirem dúvida comigo, não tenham vergonha. Lembrando que eu sou aluna, assim como vocês, não preciso ter vergonha de me perguntar. Estou aprendendo também, assim como vocês. Então, queria deixar muito bem claro isso. E qualquer problema, podem me interromper, eu peço a participação de vocês, para a aula ser mais interessante. Tá bom? Então, hoje é a aula 4, né? Nós vamos falar de 2 tópicos. A gente vai retomar o assunto de planos e direções e os índices de Miller, que a gente falou na aula 1. A gente teve até uma atividade lá na aula 1, que era para a gente representar planos e direções. Eu pedi para vocês desenharem à mão. E a gente vai ver o ícone que faz esses planos e essas direções usando as notações de Miller. Tá certo? Fazendo uma revisão breve, nas aulas anteriores, a gente viu toda a parte do ícone de editor de rede, né? Nós vimos editor de motivo e também vimos aquela parte de visualização, interação, personalização, né? Vimos que no ícone de visualização e interação, a gente podia mudar, né, os parâmetros de renderização 3D, certo? Poderíamos mudar a perspectiva. Vimos as realidades virtuais, que é muito interessante, né? Eu aqui fiquei tempão olhando com óculos 3D, é muito legal. Né? Então, a gente viu o óculos 3D, o óculos Rift, Google Cardboard, que a gente pode fabricar o nosso em casa, deixei um link lá na apostila, né? O Leap Motion, que é o sensor de movimento com as mãos, né? E aqui são imagens. E essa coisinha branquinha aqui, que é a estrutura branquinha, é de uma impressão em 3D. Né? A gente viu também na aula passada que era possível a gente salvar, né, o arquivo em formatos STL e OBJ para mandar imprimir, né? E aí eu até comentei que se a gente tiver interesse em imprimir em 3D, teria que alterar um pouquinho o parâmetro de rede, né? Diminuir um pouquinho, porque é bem espaçado e aí não teria como a impressora imprimir, né? Mas isso a gente vai ver mais para frente, né? Quando a gente tiver a oportunidade lá no Demar, talvez tiver a oportunidade de imprimir. Então, retomando, planos e direções, né? Índices de Miller. Por que estudar planos e direções? Né? Ele determina a estrutura cristalina, a gente viu que é possível, através de planos, a gente determinar algumas propriedades. Né? Também foi exercício da atividade 1 que eu pedi para vocês explicarem a importância, né? O objetivo da gente estudar planos e direções. Vocês lembram disso? Acho que sim, né, gente? Tava Pergunta na primeira óbvia. listinha de que era para ser manuscrita, né? Isso. Então, a gente está retomando esse assunto.
Para quem está fazendo introdução à ciência dos materiais agora, eu acho que esse assunto na ementa de vocês é um pouquinho mais para frente. Quem faz engenharia de materiais, que faz ciência dos materiais, também é mais para frente, é mais matéria de P2, mas é interessante a gente aprender. E o Crystal Walk, ele vai ajudar a gente a visualizar os planos e as direções, né, de uma maneira mais fácil, tá? Então, hoje a gente vai ver isso, né? A gente viu, né, que a notação utilizada a gente usa, né, entre colchetes, as direções, e entre parênteses, os planos. E quando a gente vai colocar o número negativo, coloca uma barrinha em cima, né, e não assim, não com o menos. Então, aqui, ó, em vermelhinho, vamos ver as direções aqui. Em vermelhinho, a direção 1, 1, 1. Né? Então, ele está em 1 no X, 1 no Y e 1 no Z. Então, é por isso que ele fica assim. O vetor ele sai da origem. O vetor verdinho aqui, a direção verdinha, ela está só no 1 do X, e 0 em Y e 0 em Z. Então, ele está aqui em cima do eixo, saindo do 0 e indo para o 1. E o azulzinho aqui, ele tá, não está no eixo Z, né? Então, ele está nesse plano aqui, x, y. Eu até falei na aula lá, na aula 1, que a gente é mais acostumado, né? Quando a gente está na escola, a gente vê mais esse plano. E ele está aqui nesse plano. 1 em x, 1 em y e 0 em z. Com os planos, é um pouco diferente, são planos, né? Entre parênteses, esse é o plano 1, 1, 1, corta em x em 1, corta em y em 1 e em z em 1. Então, a gente faz um pontinho em cima de cada eixo e desenha o plano. O plano verde aqui, o 0, 1, 0, né? Ele está em 0 em x, 1 em y e 0 em z. Então, ele não corta nem em x, nem em z. Então, vocês veem aqui no eixo y, marca o pontinho no 1 do y e desenha o plano. Ele não corta nem em x, nem em z. Né? Aí, este daqui teve até uma dúvida na aula 1, né? Que, nossa, será que não seria o plano para cá, onde está minha seta? Até poderia ser, mas o Crystal Walk, ele não faz, quando a gente representa o plano em direção lá no Crystal Walk, sempre é assim, com a célula com a origem aqui, onde está minha seta. Então, não tem como a gente jogar o plano para cá. Então, a gente tem que imaginar o eixo deslocado. Então, eu até coloquei aqui em azulzinho, ó, tô circulando aqui com o mouse para vocês verem. O Z azulzinho, o Y azulzinho e o X azulzinho, fazendo referência a esse plano azul aqui. Imaginando que aqui seja a origem. Então, aqui seria menos 1 do Y. Entendem? E então, a gente tem que imaginar a origem em outro lugar, às vezes, tá? Isso é um pouco, às vezes, confuso, mas é só a gente treinar, fazer exercício e dá tudo certo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, professora Kátia. Vamos ver de novo a aula 1, que eu falei das famílias de planos. Eu acho interessante a gente retomar esse assunto da aula de hoje. Então, aqui a gente tem, né, as famílias de planos com algumas origens deslocadas. Então, observem, né? 1, 1, 0, corta no eixo x em 1 e corta no eixo y em 1, certo? Não em 0. Então, em 0 em z, então não corta
e a origem está aqui, onde está a minha seta. Nesse caso aqui, que é menos 1, 0, a origem está aqui. Isso daqui, se a gente representa lá no Crystal Walk menos 1, 0, vai dar igualzinho a esse. Só que a gente tem que imaginar com a origem deslocada. Certo? Então, eu vou pedir para vocês observarem esse slide e me falarem se está tudo certo. Acho que faz mais sentido agora. É verdade, José. Rômulo. Ver em 3D já é complicado. Ter que mudar o referencial de olho é pior ainda, mas deu para entender. Eu também, quando eu estava fazendo essa matéria de ciências materiais e esse assunto de índices de Miller, eu tinha um pouco de dificuldade também de mudar a origem. É normal a gente ter um pouquinho dessa dificuldade. Mas é questão de treino, de olho. Sim, Ricardo, no próximo slide eu vou falar sobre exemplos com planos com índices maior do que 1. Vai ser no próximo slide. Eu só estou deixando esse slide por enquanto para eles verem as famílias, né? Relembrando que as famílias são representadas entre chaves, né? Entre chaves. Então, quando a gente coloca chave 1, 1, 0, é uma família de planos. Então, tem aqui, né? Existem várias famílias, milhares de famílias que a gente pode representar. Né? Então, é um pouco complicado, né? Olhando assim, mas é só a gente respirar fundo, observar e tem tudo tem lógica aqui, tá? Vamos falar agora sobre os índices que são maiores que 1, né? Que é o que o Ricardo comentou aqui pra gente. Aqui, ó, nesse caso, da família 1, 2, 3, né? É um pouco diferente. Eu lembro que na atividade, algumas pessoas até representaram o plano de uma maneira correta, mas esqueceram que eu comentei que quando é um número maior que 1, a gente faz o inverso do número, né? Então, aqui no caso da família 1, 2, 3, a gente faz o 1 sendo o limite da célula, né? O limite da célula unitária, a gente usa o número 1. Então, se a gente usa o número maior que 1, como é o exemplo do 2 e do 3, a gente tem que fazer o inverso. Então, quando eu pedi lá na atividade 1 para a gente representar planos e direções em sistemas cúbicos, era para fazer isso, era para desenhar o cubinho, lembrar que o limite é 1, né? Então, exatamente, a formulazinha é 1 sobre x, 1 sobre y, 1 sobre z. Sendo aqui o x 1, então é 1 sobre 1, 1. 1 sobre 2, meio. 1 sobre 3, 1/3. Então, 1 em x, meio em y e 1/3 em z. Então, aí a gente faz o desenho, faz os pontos e traça o plano. Ricardo, a gente sempre faz o inverso do número. Quando é 0, o inverso é infinito. Ou seja, não há intersecção do plano com o eixo em questão. Certo? Então, quando é 0, a gente não corta no eixo. Então, é infinito. Certo? Alguma dúvida? Ele tangencia no infinito, no caso. Sim, exatamente. Ele tangencia no infinito. Certo? Certo. Aqui, a gente também teve que deslocar a origem, ó, nessa família menos 1, 2 e 3, para a gente imaginar. Quando a gente representa esse plano lá no Crystal Walk, ele dá essa figura sem mostrar os eixos. Mas aí a gente tem que treinar e imaginar o eixo deslocado, a origem deslocada, perdão. Então, imaginando que aqui é 0, aqui seria 1, onde está a minha seta, e aqui menos 1. Então, é por isso que ele está para cá. Né? 2
em Y, então é meio em Y. Corta aqui, em meio, positivo, e 1/3 no Z, certo? Então, é por isso que eu desenhei o eixo, a origem aqui, para vocês entenderem isso. Mas é a mesma representação. Sim. Plano, ele não tangencia o eixo. Ou ele é paralelo ou não é. O plano corta ou não corta um eixo. Então, quando é zero, a gente fala, ele não vai cortar o eixo. Certo? Isaac, como fica quando eu tenho mais de um negativo? Ah, Isaac, a gente pode fazer um exemplo desse quando a gente estiver mexendo lá no Crystal Walk. Tá bom? Aí vocês vão ver que também vai deslocar a origem e vai ficar meio para baixo, assim, o eixo. Nem aqui, vamos voltar. Olha lá. Tem essa é a sua pergunta, Isaac, ó. Olha para esse plano aqui. Esse aqui, ó, menos 1, 0. Tá vendo como é que fica? Tá? Então é isso. Tem como sim a gente representar com mais de um negativo, todos negativos. Então eu estou mostrando aqui para vocês, porque assim, eu percebi na atividade, talvez não tenha ficado muito claro. Quando a gente pede para representar planos e direções e sistemas cúbicos em notações de índices de Miller, nós temos que fazer o inverso do número que é maior que 1, tá? Não é para ir lá no número 2 e traçar um plano grandão. É para fazer no inverso. A regrinha é essa. Tá certo? E desenhar o cubinho, né? Que representa a célula. Então, vamos lá, né? Então, vamos lá no Crystal Walk. Ele carregou aqui para mim. Nossa, tem até uma atividade de um aluno que eu estava corrigindo aqui. Deixa eu resetar. Inclusive, depois eu posso até comentar com vocês. Essa daqui, gente, não é estrutura hexagonal compacta, tá? Eu até comentei na atividade desse aluno que para a gente representar a hexagonal compacta, ela é de outro jeito. A gente tem que dar uma repetição aqui, porque é uma camada de 6 átomos, no meio uma camada de 3 átomos e embaixo uma camada de 6 átomos. Então, não é só a gente clicar lá em hexagonal, tá certo? Depois, no final da aula, a gente pode ver sobre isso. E na apostila, eu até deixei representado uma hexagonal compacta aqui. Se vocês forem aqui, ó, na página 28 da apostila, eu dou um exemplo aqui, é do magnésio, se eu não me engano. Leiam a apostila, tá bem completa, tá? Tudo que eu falo na aula tá na apostila. Então, aí, tenho preguiça de assistir o vídeo do YouTube. Então, vai aqui, tem o sumário aqui na apostila. Então, eu quero ver as coordenadas. O que é isso? Clica aqui, em coordenadas. Aqui, alterações e coordenadas atômicas. Dou o exemplo do cloreto de césio, né? Depois a gente pode até comentar da atividade. Algumas pessoas chamaram o cloreto de césio de cúbica simples. Mas, enfim, não vem ao caso agora. Vamos voltar para a aula. Estou desfocando. Dei o reset, no botão reset que a gente aprendeu. E vamos voltar ao assunto da aula, que é planos e direções. Vamos começar falando da barra de alternância, né? Para começar, a barra de alternância, ela é uma barra que mostra, né, a visualização. A gente pode habilitar ou desabilitar alguns modos de visualização da nossa célula. Então, hoje eu vou falar sobre esses 4 ícones aqui. Os 2 primeiros, que estão em vermelho, eles habilitam ou desabilitam
mostrar planos e direções, respectivamente, tá? E esses dois de baixo é o do botãozinho do raio atômico. A gente aumenta a bolinha de tamanho ou diminui. E esse aqui de baixo é para mostrar ou ocultar o átomo, tá? Então, só dando um destaque para a barra de alternância, que ela é muito útil para a gente. Ela ajuda bastante. Eu acho que eu até falei desse botão de raio atômico aqui, né, na aula 1, porque eu uso muito ele. Então, né, para a gente criar um plano ou uma direção, a gente tem que clicar no ícone cristal, planos e direções, que é esse aqui. Ai, gente, peraí, que tá indo numa coisa do menino aqui, do Vinícius. Perdão. Enquanto isso, gente, vocês estão me escutando bem? Tá? Falem no chat para mim, por favor. Tá um pouquinho baixo, mas tá bem. Tá bem? Eu vou tentar falar mais alto, então. Eu não consegui Ok. consertar o microfone do notebook que eu estou. Então, eu peço desculpa para vocês que estão escutando meio baixo e que acontece de estourar, né, o som com outros alunos. Então tá bom, gente. Então aqui a gente está no Crystal Walk, né? Então vamos lá para o ícone, né? Só que antes da gente ir para este ícone aqui, vocês percebam, né? Tá um bloqueado aqui, né? Por quê? Porque a gente tem que criar alguma coisa, alguma estrutura, né? Primeiro. Como é que a gente vai criar um plano, sendo que a gente nem tem, né, uma célula? Então vamos. Deixa eu ver qual é o exemplo que eu uso aqui. Aqui eu uso do ferro CCC. Então eu vou usar de novo o ferro CCC. Então, né, eu dei o zoom com a bolinha do mouse. Vamos escolher o motivo. Ferro. 0. Ricardo. Não se trata de tangenciamento. O plano poderia tangenciar uma esfera ou uma curva, por exemplo. Não tem como um plano tangenciar uma reta. Então, Ricardo, é errado a gente falar que o plano ele corta um eixo? Ah, tá. Tudo bem falar assim. Tá. Gente, prestem atenção aí no que o Ricardo está falando. Tá? Então, gente, eu escolhi a corzinha aqui do ferro, né? Tem que clicar nesse ícone, ou então clicar aqui em salvar direto. E agora sim vai estar habilitado para a gente clicar aqui nos planos e direções. Como eu disse, eu adoro o botãozinho de volume atômico. Eu já vou diminuir aqui para ficar assim. Bem pequenininha a representação dos átomos em esferas rígidas. Então, a área 1, olhando aqui para minha tela, é onde a gente vai criar o plano com as notações de índices de Miller, né? HKL, e vamos colocar aqui as coordenadas, né, do HKL. E aqui na área 2 é a área onde a gente coloca as direções. Vamos criar, então, um plano. Né? É fácil. Então, vocês primeiro têm que clicar no ícone de plano. Cliquei. Habilitou. Habilitou para a gente colocar as coordenadas HKL aqui. Depois, a gente preenche o HKL.
Vamos fazer, então, o plano 111, que é clássico. 1 em H, 1 em K, 1 em L. Se a gente quiser, a gente pode colocar um nome para o plano. Ó, ele já representou aqui. Quando eu cliquei em Name, ele já apareceu. Mas é opcional o nome, tá? Mas vamos colocar um nome que nem tá no slide aqui que eu fiz. Chamei o plano 111 de plano 1. Então, vamos colocar plano 1. E a gente pode também mudar a cor, mudar a opacidade. Isso daqui é opcional, né? É opcional, são luxos que o Crystal Walk oferece pra gente. Então, vamos lá. Eu coloquei verdinho lá no slide, vamos colocar também. Cliquei, né? Tem que clicar em escolher e salvar. Se a gente não salvar, ele não vai salvar assim. Ó, quando eu clico em salvar, ele fica verdinho aqui, né? Então, esse é o plano 111. Tá, gente? É o plano 111. Esse ícone de olhinho, às vezes ele funciona, às vezes não. Tá? É normal, bugzinhos do software. Então, às vezes, ele é para ocultar ou mostrar, ó, funcionou. Então, ele, né, ocultou um plano. Isso é quando a gente faz vários planos e quer demonstrar vários planos e fala, não, eu quero mostrar esse plano aqui. Então, usa, entendeu? Aí, ó, ele mostrou a família. Acontece. Esses dois aqui, quando eles estão habilitados, né, esse primeiro aqui, que são vários planozinhos, são os que mostram ou ocultam as famílias, né? Então, esse outro plano aqui é uma família do plano 111. E aí a gente teria que imaginar a origem em outro lugar. E esse ícone aqui, que está o meu mouse, ele mostra ou oculta os átomos que interceptam o plano. Então, quando vocês forem ver para calcular a densidade planar, que a gente pega um plano, eu não vou cobrar isso para vocês, porque não é o intuito do minicurso. Estou comentando, né, para vocês só saberem a aplicação dessa ferramenta. Quando a gente vai estudar densidade planar, que é um cálculo que a gente pega quantos átomos tem naquele plano que passa e faz o cálculo, essa ferramenta é importante, porque quando a gente clica nela, ela vai mostrar os átomos que passam por esse plano. Tá? Então, nesse plano 111, são 3 átomos que estão passando aqui. Certo? Então, é para isso que serve essa ferramenta, para auxiliarem vocês na hora de calcularem a densidade planar. Tá? Talvez vocês vejam isso, como eu disse, como assunto de P2, quem está fazendo introdução a ciências materiais. Quem já fez, sabe o que eu estou falando, né? Eu só estou comentando aqui. A opacidade, né? A gente consegue alterar a opacidade. E agora vamos demonstrar uma direção, né? Mesmo raciocínio do plano. Clica em maisinho, nesse símbolo de direções, e coloca aqui as coordenadas em UVW do vetor, né? Que é a nossa direção. Então, qual é o exemplo que eu usei aqui? Eu usei também o vetor 1, 1, 1, né? A direção 1, 1, 1. Então, vamos criar ela aqui. Vou deixar normal. Deixar assim, para mostrar. Então, clica aqui no maisinho. 1 em U, 1 em V, 1 em W. Coloca o nome, se a gente quiser. Eu vou colocar a direção 1.
Por que os nomes, né? Se a gente vai representar várias direções, vários planos, isso facilita na hora que a gente for localizar para representar, para apresentar. Observem que aqui no raio ele tá 10, mas eu aumentei para 100 para ele ficar mais grosso e para a gente enxergar melhor, porque tá fininho aqui. Então, ó. E eu vou colocar vermelho também. Não tem segredo, essa parte aqui de criar a direção é bem tranquila mesmo. É isso mesmo. E clica em salvar. Vinícius Matias Florentino. Essas ferramentas para geometria analítica vão ser ótimas para visualizar vetores. Vinícius, vetores e que estão dentro da... pode te auxiliar, sim, de alguma forma, mas tem que ver certinho a matéria. Porque, às vezes, quando a gente vai representar um vetor, né, ele não... tem que fazer algumas continhas, e aí não necessariamente é igual. Mas pode ser que ajude sim, verdade. Ó, então esse aqui é o vetor 1, 1, 1. Eu coloquei vermelhinho, mas não foi. Ah, ficou melhor agora. Vou mudar a cor da interface para branco, para ficar melhor para enxergar. Olha lá. Tá aparecendo mais, né? Então, essa é uma direção 1, 1, 1. Vocês têm algum exemplo para representar? Querem dar algum exemplo de vetor para mim? De direção? Tem que pegar algum valor negativo, talvez. Qual? Direção ou plano? Qualquer um dos dois, na verdade, só para ver como ficaria no software. Tá, vamos ver então 1, 2, 3 para plano. Então, eu coloquei 1 em H, né? 2 em K e 3 em L. Vou chamar aqui. Quem que falou? Foi o Rômulo que falou? Oi, ok. Tá, só para eu saber. Plano 2, Rômulo. Só para eu colocar uma cor aqui. Aí, Rômulo. Esse é o nosso plano. Vou mudar a cor da interface para preto de novo, porque eu acho que fica mais gostoso de olhar, né? Lá, esse é o plano 1, 2, 3. Ah, mas você tinha pedido o plano É negativo, né? Com número negativo, no caso. negativo, verdade. Vamos fazer outro, então. Esse aqui é o exemplo do Diego. É o exemplo do Diego, esse daqui. Vamos ver um do Rômulo, então. Quer falar algum número? Pode ser mas coloca qualquer um deles como negativo, só para ver como que vai ficar no resultado do programa, para ver como que visualiza, porque no exercício eu coloquei usando as coordenadas negativas mesmo, mas eu vi que pelo programa o que acontece é que ele muda eu falo, a origem, entendeu? Eu queria ver só como é que ficaria no programa nesse caso. Uhum. Então, como foi exemplificado até naquele slide, né? As famílias. O menos um, menos um, menos um faz parte da família 1, 1, 1, 1, certo? Só que ele está invertido, se você for parar para pensar, para observar, né? Você consegue visualizar como é que Deu pra fica? entender, deu pra entender. Ele só troca a orientação dele. Isso. Então,
a gente está enxergando a origem aqui no caso. Deixa eu parar para pensar. Aqui, menos um, menos um, menos um. Certo? Certinho. Vamos ver o vetor, um outro vetor, outra direção? Vamos ver, ô Isabela. Menos, não, é um meio, né? Ah, tem que colocar 0,5. Oxi, por que será que não tá indo? 0, 1. Por que não tá indo, será? Não tô conseguindo representar. Então, vamos fazer isso que o Ricardo sugeriu. Então, Isabela, bom o seu exemplo, mas vamos tentar representar assim essa direção. Vamos aumentar aqui. Para 2. Nossa, bem mais interessante. Vou tirar um pouquinho a opacidade dele. Pinte todos da mesma cor agora. Vamos ver, então. Entendi. Então ele aumentou o plano, né? Então aqui seria como se fosse o plano -2, -2 e -2. O invertido do -1. Grandão. Sim, é. O plano ele não fica só dentro da célula, né, gente? Quando a gente vê a representação daquela forma, dá a impressão que ele é limitado, né? Mas não é, né? Mas estranho, Ricardo, por que será que eu não estou conseguindo representar o meio. Qual que é o exemplo da Isabela? Meio, 0 e 1. O Como que meio eu não coloco? seria tipo 1/2 sobre, tipo, inverso, e aí daria 2, que não é Ah, permitido 2, no, mas para no direção? cristal. É, seria 2, porque é 1/2. Não existe índice fracionário. Sim, não existe. Porque senão iria sair da célula unitária. Vamos colocar aqui. Vou aumentar o raio para ela enxergar e vou tirar o outro. Aqui é a sua direção, Isa. Deu para você ver? Tá aí ainda?
Nossa, ficou bugado. Ai, ai. Por que ficou assim? Eu tirei todos. Por algum motivo tá ficando bugado. Eu vou fazer tudo de novo. Acontece, gente, esses bugzinhos é porque eu coloquei muita informação para ele. E eu fiz muito rápido. Eu acho que é isso que acontece quando a gente faz muito rápido. Então, eu vou construir aqui novamente. Isa, você viu que... deu. Agora que eu vi no chat que você respondeu. Entendi. Então, já que não existe índice pressionado, eu tenho que fazer o inverso antes de colocar no Crystal Walk, certo? Isso. Obrigada, José Henrique, por me ajudar. No chat não tinha atualizado aqui. Então, né, gente? A aula de hoje é basicamente isso, é representação de planos e direções, tá? Aí eu dei um destaque aqui para vocês verem que essa opção aqui da barra de alternância, ela tira a cor da face. Então, eu acho que auxilia mais a gente para enxergar na hora que está fazendo. Tá bom. Então, até nesses exemplos aqui do PowerPoint, eu tirei todos para vocês. Acho que fica mais fácil de enxergar. E aqui na apostila, eu dou alguns exemplos também. Vocês vão ver, quem ainda não viu, né, ciências dos materiais, vão ver que também é possível a gente representar planos e direções em células com hexagonal compacta, tá? Então, deixa eu ver onde eu coloco aqui. É um outro modo, tem umas continhas para fazer, mas não é nada difícil, não. E aí o Crystal Walk, ele ajuda, né? É só a gente escolher a rede hexagonal compacta e criar o plano. Eu não vou entrar nesse assunto, porque não é o intuito, né? Não estou dando ciências dos materiais para vocês, mas é um outro modo de representação. É só coisar. Julie, vê a mensagem do professor Ricardo sobre o plano fracionado. Ricardo Leal, não é isso. Com planos, sempre invertemos. Se após a inversão houver fração, multiplicamos por um inteiro todos os índices para eliminar a fração. Viu, Juliana? Tá me ouvindo? Pode falar, Ricardo. Eu só escrevi isso para explicar aí uma coisa que a Isabela falou. É que eu não sei, bom, que o pessoal acho que ainda não viu isso, né? Mas na verdade existem 4 roteiros que têm que ser seguidos, né? 2 para planos e 2 para direção. Então a gente tem que saber, a partir do desenho da direção, encontrar o índice, né? E nós temos que saber também, a partir do índice, poder traçar a direção. O Crystal Walk te ajuda nessa segunda parte, quer dizer, a partir do índice ele traça a direção, né? Mas nós temos que saber fazer os 2 caminhos, né? Então existem esses 2 caminhos de ida e volta, tanto para direção quanto para plano. Então são 4 roteiros, né? E esses roteiros você tem que ter na cabeça para poder fazer direito e não se confundir, né? Essa questão de inverter, de pegar o número recíproco, né, o inverso, só ocorre com planos. Na direção você não precisa fazer isso. Mas com planos você tem que fazer. E as frações só são eliminadas no final. Quer dizer, se no final de tudo tiver como resultado fração, você tem que eliminar a fração multiplicando pelo mínimo múltiplo comum, multiplicando pelo número que
que seria o número que eliminasse o mínimo múltiplo comum, né? Que eliminasse a fração. Uhum. Essa é a história. Então, Ah, você não pode colocar ali na direção meio, meio e 1, por exemplo. Não dá. Mas você pode uhum. colocar 2, para a direção que seria uma direção paralela. Certo? Ah, uma direção paralela. Que no fundo é a mesma, né? Aham. Planos paralelos, embora planos paralelos eles têm o mesmo índice a rigor, né? Ah lá. Pode até ter número negativo, né? Mas se eles forem exatamente o inverso, eles são planos paralelos. Então, no fundo, eles são planos de mesmo índice. Ah lá, gente. Vocês entenderam? Perfeito. Eu vou Não, fazer o ninguém entendeu nada seguinte. do que eu falei, garanto para você. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou depois deixar um material extra para eles lá no WhatsApp explicando sobre isso, para a gente fazer a nossa atividade. Né? Aí vocês. Vamos falar um pouquinho sobre atividade? Ó, atividade, né? Eu peço que vocês leiam o objetivo da atividade e todos os exercícios aqui. É simples, é para criar dois planos diferentes e duas direções diferentes em duas células diferentes. Anexar a imagem PNG ou JPG no Classroom, né? Então, observação, né? Ficou confuso aqui. Eu falei, ó, observação. São duas células, cada uma com um plano em uma direção. Tá bom? Ficou claro? Então, vocês vão, no final das contas, anexar para mim duas imagens, PNG ou JPG, tá? Aí é isso. E aí eu vou deixar como material extra para vocês um material teórico que fala um pouco mais sobre planos e direções, isso que o Ricardo falou. E como a maioria aqui é ingressante, ainda não viu isso, né? Tá vendo geometria analítica agora, tá vendo introdução às ciências materiais agora. Então é um assunto novo, é normal a gente ficar um pouco, né, confuso com isso. Até eu mesmo tive dificuldade. Quando eu conheci o Crystal Walk, eu fiquei muito feliz. E me ajudou muito. Então é isso. Eu vou deixar para vocês o material teórico lá no nosso grupo para auxiliar vocês na atividade, para vocês construírem planos de. Aí vocês veem um plano, uma direção bacana, né? Evitem usar o mesmo que eu usei, né? Que eu usei 1, e a direção 1, é fácil, né? Vê então aqueles que vocês têm dúvida, igual no caso da Isabela, tá? E, mesma coisa, em um documento Word, comentar a importância, né, dos índices de Miller, novamente, tá? Aplicações, exemplos ou explicações. Ó, tô dando a dica, já pedi isso antes, mas é para pedir de novo, para fixar na cabeça. E no exercício 3, também um documento Word ou folha. Vocês também podem fazer por folha na mão, não tem problema. É que o Word é mais rápido, né? Aí vocês escrevam para mim a sequência que vocês fizeram das ferramentas utilizadas lá. E aí eu peço para vocês, quando é para explicar a sequência, vocês também, por favor, tentem colocar a rede que vocês colocaram, o motivo, falam assim, eu usei tal rede com tal motivo, que é da estrutura tal. Isso parece ser banal, bobo, até parece que é, mas vai ajudar vocês a fixarem na cabeça, sabe? Eu acho que é importante a gente trabalhar isso e explicar as coisas bonitinhas. É rapidinho, não é uma coisa muito demorada, não. Tá bom? Então, é anexar lá, né? E no final da atividade 4, eu peço também para vocês renomearem um arquivo de um jeito específico, né? Porque me ajuda na hora da organização. É só isso. Então, hoje a gente está terminando a aula um pouquinho mais cedo, 7 minutos antes, tá? E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô aqui, eu vou ficar aqui até 6 horas pra gente conversar. De nada, Maria. Eu vou interromper agora a nossa gravação